Olá, meu nome é Luan, sou professor de matemática e nós estamos aqui hoje para mais uma aula aí. Nosso conteúdo de hoje é grandezas inversamente proporcionais, conteúdo aí do primeiro bimestre do nono ano. Então vamos lá. É, na primeira aula sobre grandezas diretamente proporcionais, né, nós tínhamos falado um pouquinho aí das grandezas que se envolvem de maneira diretamente proporcional, né? Eu tinha dito que grandezas é tudo aquilo que a gente pode mensurar, quantificar, que a gente pode estimar, dar um valor em número, né? Estimar. E elas se relacionam, essas grandezas, né? Eu tinha dito que o valor de uma grandeza geralmente depende de outras grandezas, geralmente depende de mais de uma grandeza. Uma outra forma que essas grandezas elas podem se relacionar, elas podem se envolver, é de maneira inversamente proporcional, né? Então vamos ler aqui o conceito aí, vamos aí para o conceito do que vem a ser grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, vamos ler aqui. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação de uma implica necessariamente na variação da outra, na mesma proporção, porém em sentidos e direção contrários. O que isso quer dizer? Lá nas grandezas, voltando para mim aqui, lá nas grandezas diretamente proporcionais, eu tinha dito que quando eu aumento uma grandeza, o valor da outra diminui. E isso acontece de maneira proporcional, ou seja, se eu dobro o valor de uma, a outra também dobra. Se eu triplico o valor de uma, o valor da outra também triplica. Ou seja, lá a variação ela acontece no mesmo sentido, na mesma direção. Aqui, essa variação ela vai acontecer de maneira contrária, ou seja, se eu aumento o valor de uma grandeza, o valor da outra fica diminuído. Se eu diminuo aqui, o valor dessa da outra aqui aumenta, se essa daqui diminui, essa daqui aumenta, assim por diante. Ou seja, essa variação acontece de maneira contrária. Isso é importante para a gente caracterizar quando é que essas grandezas vão ser inversamente proporcionais. Só que não é só essa informação que é necessário. É interessante que eu entenda, que eu saiba, que eu enfatize que para duas grandezas serem inversamente proporcionais, essa variação tem que acontecer de maneira proporcional. O que isso quer dizer? Se eu dobro o valor de uma, a outra fica dividida por 2. Se eu triplico o valor de uma, o valor da outra grandeza fica dividido por 3. Eu vou dar um exemplozinho aqui bem simples, bem elementar, para a gente entender bem uma situação cotidiana que envolve esse tipo de grandezas. Vamos lá. Vamos supor que a distância entre Rio Branco e Porto Velho seja de 500 quilômetros, né? E daí eu vou fazer uma viagem entre Rio Branco e Porto Velho. Vamos supor que é uma velocidade constante, né? Na prática isso é impossível, mas a gente pode usar como exemplo. Então nós temos duas grandezas aí que eu posso relacionar nesse meu fenômeno. Eu tenho a grandeza tempo, né, que é o tempo que eu gasto para fazer minha viagem, e a outra grandeza seria a velocidade com que eu faço essa minha viagem, né? Então eu tenho aí duas grandezas: velocidade, que é a minha rapidez, o quão rápido eu vou, e tempo. Essas duas grandezas você pode perceber, você pode intuir, né, na sua intuição, você pode perceber que elas, quando o valor de uma aumenta, a outra diminui, né? Se eu vou mais rápido, logicamente, né, eu vou em menos tempo. Se eu vou mais devagar, mais vagarosamente, eu vou aumentar o meu tempo de viagem. Isso quer dizer que essas duas grandezas, isso me sugere que essas duas grandezas vão se envolver de maneira inversamente proporcional. Então vamos supor o seguinte: vamos supor que eu vou viajar entre Rio Branco e Porto Velho a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Ou seja, cada hora eu vou percorrer 50 quilômetros. É fácil você entender que o tempo de viagem seria de 10 horas, né? Você divide 500 para 50 e isso dá 10. Ou seja, gastaríamos 10 horas de viagem se viajarmos a 50 quilômetros por hora. Agora, se a minha velocidade for de 100 quilômetros por hora, o meu tempo de viagem seria quanto? Basta dividir 500 para 100, 5. Gastaria 5 horas de viagem. Então perceba, aluno, eu multipliquei por 2 a minha velocidade, eu fui o dobro mais rápido e eu gastei a metade do tempo. Ou seja, eu multipliquei por 2 o valor de uma grandeza e o valor da outra grandeza ficou dividida por 2. Isso quer dizer, né, aí que eu tenho um exemplo de duas grandezas que estão se envolvendo de maneira inversamente proporcional. Elas aumentam e decrescem de maneira contrária, só que proporcionalmente. Agora vamos analisar aí duas tabelas que nos apresentam grandezas inversamente proporcionais. Vamos aqui rapidinho ler o conceito aqui. Uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão na tabela seguinte. Então vamos lá. Nós temos duas grandezas se envolvendo aí, velocidade e tempo. Então perceba, ó,
Quando eu aumento a minha velocidade, o meu tempo está diminuindo. De 2 para 4, eu vou de 60 para 30. Perceba, ó, de 2 para 4 eu dobrei a minha velocidade, a minha rapidez. De 60 para 30 eu dividi por 2 o meu tempo. De 2 para 6, por exemplo, eu triplico a minha velocidade. Então, o meu tempo, ó, se divide por 3, né? Já que 20 é a divisão de 60 por 3. De 2 para 8, eu multiplico por 4 a minha velocidade. O meu tempo se divide por 4 porque 15 é o resultado da divisão de 60 por 4. Então perceba aí, ó, uma aumenta, a outra diminui. E mais que isso, essa variação acontece de maneira inversa, de maneira proporcional. Sempre que eu multiplico o valor de uma grandeza por um número, o valor da outra fica dividido por esse mesmo número, né? Só enfatizando, de 4 para 8, eu multiplico por 2 a minha velocidade. De 30 para 15, eu divido por 2 o meu tempo de deslocamento. Vamos aqui agora analisar outra tabela. Aí eu não coloquei enunciado, mas ela pode traduzir para nós a seguinte situação. Imagina um recipiente aí, né? E eu vou utilizar uma quantidade de torneiras para encher ela. Quando eu utilizo uma torneira, eu gasto 240 minutos. Quando eu utilizo 2 torneiras, eu gasto 120 minutos. Quando eu utilizo 3 torneiras, eu gasto 80 minutos. E assim por diante. Então perceba, a primeira coisa que você tem que perceber, aluno, você tem 2 grandezas que estão se envolvendo aí. A primeira, quantidade de torneiras, e a segunda, o tempo que eu gasto para encher esse recipiente. Segundo ponto, quando uma aumenta, a outra está diminuindo. Ó. Perceba, de 1 para 2, eu aumentei a minha quantidade de torneira. De 240 para 120, eu dividi por 2 o meu tempo. Sem delongas, de 2 para 10, ou seja, quando eu utilizo 2 torneiras, eu gasto 120 minutos. Quando eu utilizo 10 torneiras, eu gasto 24 minutos. Então perceba, de 2 para 10, eu multipliquei por 5 a minha quantidade de torneiras. De 120 para 24, eu dividi por 5 o meu tempo, né, para finalizar esse processo aí. Isso quer dizer o seguinte, que essas grandezas elas estão se envolvendo de maneira inversamente proporcional. É importante você observar, uma observação muito importante, que nas grandezas inversamente proporcionais, os valores correspondentes estão sempre no mesmo produto. Perceba, para uma torneira, 240 minutos. 1 multiplicado por 240 dá 240. 2 torneiras, eu gasto 120 minutos. 2 multiplicado por 120, 240 e assim sucessivamente. Você pode fazer o cálculo aí no seu caderno e observar que sempre vai dar o mesmo produto, né, 240. Vamos agora para um exercício, né, um exercício aí utilizando a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Talvez você vai até recordar esse exemplozinho aí, né, relativo à construção daquele hospital lá na China. Suponha que para a construção de um grande hospital em 15 dias, tenham sido convocados 1.200 trabalhadores. Caso seja necessário que tal obra se finalize em 10 dias, quantos trabalhadores serão necessários? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é verificar quais são as grandezas envolvidas. Né? Coloque para mim rapidinho. Eu tenho quantidade de trabalhadores e tempo. Então essas são as minhas 2 grandezas que vão se envolver nesse problema aí. Então vamos aí para o processo de resolução. Vamos analisar a nossa tabela aí. Vamos lá. A primeira coisa que você faz é colocar em duas colunas, né, essas 2 grandezas. Né? Nós temos aí trabalhadores e dias. Para 1.200 trabalhadores, eu tenho 15 dias de trabalho. Para X trabalhadores, que eu não sei quantos que vão ser, eu tenho 10 dias de trabalho. Primeira coisa que você tem que observar aqui é o seguinte, eu diminuí a minha quantidade de dias e isso vai implicar no aumento da quantidade de trabalhadores. Né? Isso é bem intuitivo, é bem lógico. Se eu tenho mais gente trabalhando, a obra se finaliza em menos tempo. Aqui eu não posso fazer diretamente a regra de 3. Eu tenho que primeiro inverter a minha coluna dos trabalhadores. Por que eu faço isso? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então o que eu faço? Eu vou inverter somente a coluna em que aparece a variável x. Então eu construo a segunda coluna. X está para 1.200, né, aí na coluna dos trabalhadores, assim como 15 está para 10. Agora perceba, elas vão ter o mesmo sentido de decrescimento, porque como 1.200 está abaixo do x, e eu sei que o x vai ser maior que 1.200, né, então 1.200 é menor que x e 10 é menor que 15, então elas estão decrescendo junto agora, elas estão decrescendo juntas. Com isso eu posso agora aplicar a regra de 3, que eu aprendi lá em grandezas diretamente proporcionais.
Então, né, você faz x está para 1.200, assim como 15 está para 10. Fazendo aí o produto dos meios pelos extremos, 10 multiplicado por x é igual a 15 vezes 1.200. Né? Isolando o x, temos que x é igual a 15 multiplicado por 1.200 dividido para 10. Né? Aí nós temos 15 vezes 1.200 dá 18.000. 18.000 dividido para 10, x é igual a 1.800. Isso quer dizer que seriam necessários 1.800 trabalhadores para executar essa obra num período de 10 dias. Então, voltando aqui para mim agora, nós terminamos agora o nosso conteúdo, né? Resolvemos aí uma questão sobre grandezas inversamente proporcionais. Na tabelinha aí que eu vou mostrar agora para vocês, né? Coloca aí, por favor, na tabela. Lá na plataforma da Secretaria vai ter algumas questões aí, né? Alguns exercícios como sugestão para vocês praticarem o que foi visto hoje, né? E nós temos aí questões envolvendo grandezas diretamente proporcionais, né? Que foi o conteúdo da primeira aula, e também grandezas inversamente proporcionais. Então é importante que você pratique aí para consolidar o que nós vimos. Então, voltando aqui para mim agora, né? Finalizando nossa aula, eu queria agradecer a oportunidade e desejar para você, aluno aí nessa quarentena, fique em casa e bons estudos.